Oi, galera do nono ano, saudações a todos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada a duas situações problemas envolvendo a equação do segundo grau na nossa última aula, beleza? Então, peguem um caderno de vocês, localizem essas duas situações problemas aí, essa atividade, para que a gente possa fazer uma correção bem legal. Então, vamos ao início. A primeira questão, que era uma situaçãozinha problema aí que vinha da Prova Brasil, tá certo? Que já foi aplicada na Prova Brasil. Que dizia o seguinte: o custo de uma produção em milhares de reais de X máquinas iguais é dado pela expressão C de X é igual a X ao quadrado menos X mais 10. Se o custo for de 52 mil reais, então o número de máquinas utilizadas na produção foi de. Então, pessoal, para a gente saber o número de máquinas que foi utilizado nessa produção, simplesmente a partir dessa expressão que é dada, ó, C de X é igual a X ao quadrado menos X mais 10, a gente só basta encontrar o valor de X. Por quê? Porque, segundo a questão, ó, em milhares de reais, de X máquinas iguais é dado pela expressão C de x é igual a x ao quadrado menos x mais 10. Então, x máquinas, isso quer dizer que esse x aqui, ele representa a quantidade de máquinas, tá certo, pessoal? Utilizada aí, né, nessa produção. Beleza? Então, professor, como é que eu vou fazer para descobrir essa quantidade de máquinas? A partir dessa situação, problema aqui, vocês têm que fazer o quê, pessoal? Vocês têm que, primeiro, substituir o custo que essa, digamos assim, essa empresa, né, levou, né, para fazer essa produção, né? Então vamos ver aqui. O custo, pessoal, nessa situação aqui, nessa expressão, como diz a questão, a gente vai substituir ele, na verdade, pelo C de X. Por quê? Porque esse C de X aqui, ele representa o custo. E de quanto foi esse custo, professor? A questão fala, ó, se o custo for de 52 mil reais, então no lugar do C de X, a gente vai substituir por 52. Por que que a gente vai substituir no lugar do C de X por 52? E não por 52 mil, né? 52 e mais 3 zeros. E aí, professor, por quê? Porque essa expressão aqui, ó, C de x é igual a x ao quadrado menos x mais 10, como diz a questão, ela já é dada em milhares de reais, ó. O custo de uma produção em milhares de reais de x máquinas iguais é dado pela expressão. Então, ó, essa expressão aqui, ela já é nos dada em milhares de reais. Então, não há a necessidade da gente colocar aqui 52 mil, uma vez que a expressão ela já é dada em milhares de reais. E aqui tem uns 52 mil reais, basta colocar os 52, que representa essa quantidade de milhares de reais, no caso 52 mil. Beleza? Então, o primeiro passo aí que vocês deveriam fazer era isso. Substituir o C de x, que era o custo, por 52. É igual a quem? A x ao quadrado menos x mais 10. Repetimos aqui essa parte toda. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Perceba que aqui, para a gente descobrir o valor de x, a gente vai ter que montar uma equaçãozinha do segundo grau, que é o conteúdo que a gente está estudando. Beleza? Então, como é que a gente faz para descobrir o valor desse x, professor? Monta a equação do segundo grau. Mas, para montar essa equação do segundo grau, diante do que a gente tem aqui, uma equação no segundo grau, ela tem que ser igualada, tem que ficar igual a zero. E aqui está igual a quem? Está igual a 52. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu acredito que vocês concordam comigo que se 52 é igual a x ao quadrado menos x mais 10, x ao quadrado menos x mais 10 vai ser igual a 52. Beleza? Professor, o que você fez aqui? Eu só fiz inverter os membros dessa equação, né? O que vem antes e o que vem depois da igualdade. Quando você inverte, assim, de um mesmo momento, instantaneamente os dois, você não precisa trocar o sinal. Beleza, galera? Então vamos lá, continuando. Lembrando, para se tornar uma equação, para descobrir o valor de x, eu tenho que deixar igual a zero, e aqui está igual a 52. Então, vou repetir, ó, x ao quadrado menos x mais 10, repetir aqui, e o 52, que está aqui depois da igualdade, ele vai ter que passar para antes da igualdade, vai ter que passar para antes da igualdade, beleza? Se ele está positivo, ele vai passar negativo, então ficou aqui menos 52 é igual a zero. Beleza, galera? Vamos lá, continuando. Agora sim,
Aqui eu tenho uma equação do segundo grau, mas a gente ainda pode, digamos assim, simplificar ela mais ainda. Então, ó, x ao quadrado, a gente pode repetir aqui, ó, x ao quadrado menos x, a gente repete porque não podemos trabalhar com ele, mas aqui a gente tem, ó, mais 10 e menos 52, mais 10 e menos 52, ó. A gente tem aqui uma operação envolvendo sinais diferentes. Quando você tem um sinal diferente nessa situação aqui, eu vou repetir o sinal do número que tem maior valor. Quem que tem maior valor? É o 10 ou o 52? É o 52. Então, qual é o sinal dele? É o de menos. Então, a gente já sabe que a resposta vai ter o sinal negativo. E aí, continuando, a gente subtrai os números. Então, tem 52, tira 10, fica 42. No caso, menos 42 é igual a zero. Beleza, galera? Agora a gente tem aqui, digamos assim, essa equaçãozinha do segundo grau, dito cuja a sua lei, a sua forma de representação. Beleza? Então, vamos lá, continuando. A partir daqui, para a gente descobrir o valor de x, né, de uma equação do segundo grau, a gente tem diversas maneiras para se encontrar, mas nesse caso aqui, a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, que é a maneira mais tradicional de se descobrir, tá bom? Então, vamos lá, iniciando com delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, como a gente já vem estudando aí ao longo das nossas aulas. Então, delta é igual, quem é b? B, olhando aqui para essa equação, B é representado aqui por x, né? Não veio um número antes, mas a gente já sabe que é quem? É 1. Então, no lugar aqui, ó, no lugar do B, aqui a gente vai substituir por menos 1. É importante colocar dentro do parêntese, como eu coloquei aqui, tá certo? Para que a gente, digamos assim, tenha essa substituição matematicamente falando, rigorosamente perfeitinha, tá bom, galera? Menos 1 elevado ao quadrado. Vamos repetir aqui o menos 4, vezes A. Quem é o A? O A aqui, pessoal, ó, o A é 1, ó. O coeficiente A, na equação segundo grau, é aquele que vem com a potência, né, com a letrinha, no caso x, e com a potência elevada ao quadrado. No caso aqui, ó, vocês podem perceber que o que está na frente dele escondido é 1. No caso, como não vê um sinal negativo, a gente já sabe que ele é positivo. Então, no lugar desse A aqui, a gente vai substituir por 1. Beleza? Vamos lá, continuando. E no lugar do C, quem é que vai ficar no lugar do C? Quem vai ficar no lugar do C é aquele termo dependente na equação que não vem acompanhado de nenhuma letra. Que no caso aqui, ó, aqui vem x, aqui não vem. Então, quem é? É menos 42. No lugar do C, a gente vai substituir por menos 42, como vocês já podem observar aqui. Vamos lá, continuando? Vamos lá. Delta vai ser igual. Eu tenho aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 elevado ao quadrado. Negativo elevado a expoente para o resultado sai positivo. Menos 1 elevado ao quadrado, o resultado vai ser 1. Pois, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Continuando. Então, agora aqui, ó, menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 4, como vocês já podem aqui observar. Vezes o menos 42, que eu vou repetir aqui para a gente fazer na próxima linha. Beleza? Então, delta vai ser igual, ó, olha aqui, ó. Tem aqui uma subtração de 1 menos 4, tem uma multiplicação de 4 vezes menos 42. O que é que eu vou resolver primeiro? A multiplicação. Não se pode, ali numa expressão que você tem subtração e multiplicação, sempre você resolve primeiro a multiplicação. Então, aqui a gente vai repetir 1, beleza? E vamos aqui multiplicar. Menos 4 vezes menos 42. Menos vezes menos vai ser mais. Então, o resultado aqui já vai ser positivo. Quanto positivo? Vamos ver. Basta multiplicar 4 vezes 42. 4 vezes 42, ó, é fácil de fazer. Ó. Multiplica logo 4 vezes o 2. 4 vezes o 2 vai ser 8. 4 vezes 4, 16. Então, deu 16 e o 8. Juntando tudo, fica 168. No caso aqui, vai ser mais 168. Mais por quê? Repetindo, porque menos, ó, vezes esse menos vai dar mais. E 4 vezes 42 é 168. Continuando, delta vai ser igual a 1 mais 168 é igual a 169. Então, o nosso delta é igual a 169. Professor, já descobrimos o nosso x? Não, a gente descobriu apenas o valor de delta, que é um passo para a gente descobrir o valor de x. Agora, a gente vai descobrir o nosso x' e nosso x duas linhas através da fórmulazinha do x, que é a continuação da fórmula de Bhaskara, beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu trouxe os cálculos, né, dessa questão que a gente está resolvendo para cá, porque lá faltou espaço e a gente vai continuar aqui. Então, trouxe os cálculos direitinho para cá, como vocês podem ver, né? Aqui é a nossa equação, que a gente descobriu, x ao quadrado menos x menos 42 é igual a 0, e o nosso delta que é igual a 169. E agora a gente vai aplicar a fórmulazinha do x, né, para a gente descobrir tanto o x' como o x duas linhas. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Vamos substituir tudo, lembrando, ó, que no lugar desse b, a gente vai colocar o valor do coeficiente b aqui nessa equação, que é menos 1, como vocês podem ver aqui, ó, b vale isso, no caso menos 1.
No lugar do delta, a gente vai colocar o que a gente descobriu, que foi 169. E no lugar aqui desse A, a gente vai substituir por 1, que é o valor do coeficiente A aqui nessa equação, beleza? Então vamos lá. X vai ficar igual a menos, aqui da fórmula, menos 1, que representa o coeficiente B. Aí coloca dentro do parênteses, para que a gente não venha confundir, né? E colocar o sinal só, porque senão vai interferir no resultado e, consequentemente, o resultado vai dar errado. Mais ou menos, repetimos, raiz quadrada de delta, delta é igual a 169. Sobre 2 vezes A. Quem é o A? Quem é o coeficiente A aqui? Ó, o coeficiente A, que vem acompanhado da letra da potência elevada ao quadrado, é 1. Está aqui escondido, então a gente substitui esse A por 1, fica 2 vezes 1. Continuando, vamos resolvendo aqui, ó. Vamos lá, ó. O resultado vai ser x é igual, ó, menos vezes menos vai ser mais. Repetimos o 1. Então colocamos aqui mais 1 ou somente 1, como eu coloquei, não tem problema. Repetimos mais ou menos. Raiz quadrada de 169, quanto é? É 13. Então colocamos o 13 aqui. 2 vezes 1, 2. Colocamos aqui o 2. Beleza? Então agora a gente vai descobrir quem é o nosso x', que eu coloquei ele positivo, ó. 1 mais 13 sobre 2. E o nosso x duas linhas, que eu só fiz, a gente só troca, né? Na verdade, só troca o sinal. X duas linhas vai ser igual a 1 menos 13 sobre 2. Um positivo, como vocês podem ver, e o outro negativo. É o nosso x' e o nosso x duas linhas. Beleza? Então vamos lá continuando, né? X' vai ser igual 1 mais 13 vai ser igual a 14. Então, x' vai ficar igual a 14 dividido por 2. Resolvendo logo aqui o nosso x', 14 dividido por 2 vai ser igual a 7. Vamos resolver agora o nosso x duas linhas, tá bom? Então vamos lá. X duas linhas vai ser igual. Tem aqui, ó, 1 menos 13. 1 menos 13, ó, tem uma operação com sinais diferentes. Aqui no positivo, no 13 o negativo. Qual é o número de maior valor? É 1 ou é o 13? É o 13. Qual o sinal dele? É de menos. Então o resultado vai ser negativo. E a gente subtrai os números, tá bom? Então vamos lá, ó. Tem aqui, ó, vai ficar 13 menos 1, que vai ser 12, no caso 12 negativo. Então vai ficar aqui, ó, menos 12 sobre 2. X duas linhas é igual a menos 12 sobre 2. E aí, resolvendo, ó, menos 12 dividido por 2, menos dividido para esse mais aqui vai ser menos, e 12 dividido por 2 vai ser 6, então o resultado vai ser x duas linhas igual a menos 6, como vocês podem aqui observar. E aí, para responder a questão, pessoal, como se trata de medida, né, medida de comprimento, na verdade, podemos dizer assim, então, ou melhor, né, quantidade de produção de máquinas, desculpa, logo a gente vai ter que desprezar, né, a gente vai ter que desconsiderar esse negativozinho aqui, né? Na verdade, esse x duas linhas aqui, ele não vai valer, digamos assim, né, hipoteticamente falando, porque ele é negativo e não tem como, diante da situação do problema, a gente ter uma quantidade de máquinas negativas. A gente pode ter uma máquina, duas máquinas, três máquinas, quatro máquinas, mas a gente nunca vai poder dizer, ah, essa empresa tem menos de duas máquinas. Não. Máquinas é sempre nesse sentido dessa contagem positiva. Por isso que a gente desconsidera esse negativo aqui. Então, o resultado seria aqui o nosso x', que vocês podem ver que é igual a 7, beleza? Então, a alternativa correta da questão, alternativa B, número de máquinas aí utilizadas, né, usado para essa produção, foi de exatamente 7 máquinas. Valeu, galera. Vamos para a próxima questão. Iniciando agora a correção da questão de número 2, a nossa próxima situação problema, que diz o seguinte: João comprou uma casa que está construída em um terreno retangular de 255 metros quadrados de área. Ele deseja colocar uma grade em toda a frente do terreno. Então tá aqui a casa dele, né? Que ele, digamos assim, João comprou essa casa, né? A casa que ele comprou, digamos assim, que ele está construindo um terreno retangular de 255 metros quadrados. Que esse terreno aqui que a gente pode dizer que está representado nesse plano aqui, nesse chãozinho verde, que digamos assim, né? Representaria a grama, né, da casa dele. Vamos lá, continuando. A questão simplesmente pergunta o seguinte, pessoal. A quantidade de metros colocada na frente da casa é de... Prestem bem atenção, ó. A quantidade de metros colocada na frente da casa é... Aqui na frente da casa, ó, temos aqui a casa de João, o terreno dele. A quantidade de metros colocados aqui na frente, né, da casa dele vai ser de quantos, né? Vai ser de quanto, né? Quantas grades, né? Quantos metros de grade ele vai colocar na frente desse terreno? Segunda questão, x, como vocês podem ver aqui. E para isso, ela nos dá algumas informações cruciais e importantes para a resolução dessa situação problema. Quais são? A primeira é que a área desse terreno é de 255 metros quadrados, tá bom? Se a área está aqui em metros quadrados, logo aqui também as suas dimensões vão ser dadas em metros quadrados, beleza?
E também ela nos dá aqui outra informação muito importante, né? Que digamos assim, se aqui for o comprimento do terreno, x, a gente chama assim, logo aqui a largura vai ser x mais 2. E a gente sabe que esse terreno aqui, como a própria questão fala, ele tem um formato retangular. Então, a área de um retângulo ela é dada através da multiplicação do seu comprimento vezes a largura, da base vezes a altura. Se a base é x e a altura é x mais 2, então a gente, para descobrir a área desse terreno, basta multiplicar x vezes x mais 2. X vezes x mais 2. Esse x mais 2 a gente tem que deixar ele dentro do parêntese, tá bom? A gente tem que deixar ele dentro do parêntese. E aí, a área desse terreno, a questão já fala, ó, que é de 255 metros quadrados. Então a gente coloca aqui igual a 255 metros. Professor, por que eu tenho que calcular aqui a área desse terreno para resolver essa situação aqui, se a questão só quer saber a quantidade de metros que vão aqui pegar de grade na frente desse terreno, na frente dessa casa? E aí você tem que perceber o seguinte, ora, a questão me dá a área. Se a questão está me dando a área da situação aqui, do retângulo, esse terreno retangular, digamos assim, e dá as dimensões desse terreno, e quer saber apenas uma dimensão, no caso a dimensão x, que é da frente desse terreno, logo ela quer que eu descubra a medida de x, mas eu só posso descobrir a medida de x aqui associando a área desse terreno, para que eu possa aqui, para que eu possa ter uma equação e a partir dessa equação eu posso descobrir as raízes, que nada mais é que o x' e o x duas linhas, tá bom? Então vamos lá. Então resolvendo isso aqui, pessoal, ó, tem um x vezes x. X vezes x vai ser igual a x ao quadrado. Colocamos aqui x ao quadrado. Agora x vezes 2. X vezes mais 2 vai ser igual a mais 2x. Tudo isso igual a 255. Para eu montar a minha equação no segundo grau, eu tenho que deixar ela igual a zero. E aqui está igual a quanto? Está igual a 225. Ou melhor, 255. Então, esse 255 eu tenho que trazer ele para antes da igualdade. Beleza? Então, fica x ao quadrado mais 2x. X ao quadrado mais 2x. Aqui tem mais 255, passa menos 255. Tudo isso igual a zero. Beleza, galera? Então, vamos lá continuando. Agora sim, temos uma equaçãozinha aqui do segundo grau, na sua forma, da sua lei de formação, tá bom? Então, basta a gente agora aplicar a fórmula de Bhaskara iniciando pelo delta, tá bom? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Vou fazer aqui abaixo para que eu tenha espaço suficiente para desenvolver, para encontrar pelo menos o valor de delta. Então, vamos lá. Delta vai ser igual. Quem é o coeficiente b aqui nessa equação? X ao quadrado mais 2x menos 255. É aquele que vem acompanhando só o x. No caso aqui é o 2, ó, mais 2. Então, no lugar desse b, a gente coloca aqui 2 elevado ao quadrado e dentro do parênteses, porque toda vez que a gente substitui uma letra pelo número, é interessante e é importante também que você coloque dentro do parênteses, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos repetir aqui o menos 4 vezes o a. Quem é o coeficiente a nessa equação? É quem vem acompanhado da letra que está elevado à potência 2. No caso aqui, a gente não vê ninguém, então a gente já sabe que é quem? Que é 1, tá bom? Então, a gente coloca vezes 1 aqui. E o C é aquele termo independente que não vem acompanhado do x. Aqui vem x, aqui vem x, aqui não vem x. Então, ele é o coeficiente C. No caso aqui, menos 255. Então, no lugar do C, vamos colocar aqui, ó vezes menos 255. Beleza, galera? Então, vamos lá continuando, né? Delta vai ser igual. 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 4. Resolvendo já. Menos 4, ó, vamos resolver aqui logo direto, tá bom? Menos 4 vezes 1. Menos 4 vezes 1 vai ser igual a menos 4. Aí eu tenho aqui, ó, menos 4, que vai, ó, preste atenção, ó, menos 4 vezes 1, menos 4, e menos 4, que vai multiplicar aqui o nosso querido menos 255. Então, menos vezes menos já vai ser mais, né? Então, vai ser mais quanto? Mais o resultado da multiplicação de 4 vezes 255. 4 vezes 255, a gente vai ter um resultado exatamente igual a 1020, tá bom? Vocês podem fazer também um cálculozinho aí do lado para conferirem. Então, aqui o resultado vai ser mais 1020. Beleza, galera? Então, ó, eu tenho aqui agora delta é igual 4 mais 1020. Logo, 4 mais 1020, delta vai ser igual a 1024, beleza? Então, galera, eu estou sem espaço aqui para a gente continuar o nosso cálculo, a gente já encontrou o nosso delta, eu vou levar o cálculo para a nossa próxima parte do vídeo, e aí a gente procura o x', o x duas linhas, através da fórmula de x, a fórmula de Bhaskara, beleza? Vamos lá.
Então, pessoal, continuando, como vocês podem ver aqui, eu trouxe o cálculo, tá certo? Que a gente desenvolveu na resolução dessa situação problema da segunda questão, né? Para cá, tá bom? Desde o seu princípio, né? Como a gente gerou a nossa equação, x ao quadrado mais 2x menos 255 igual a zero, até já a descoberta do valor de delta, que é igual a 1024. Agora, basta a gente aplicar a formulazinha do x, que é a continuação, né? Digamos assim, a fórmula de Bhaskara, tá certo? Para que a gente encontre o nosso x' e o nosso x duas linhas. Então, vamos lá. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Nenhuma novidade para vocês, visto que vocês já estudaram em aulas anteriores essa formulazinha aqui também, tá bom? Então a gente vai só substituir, né? No lugar aqui desse b, a gente vai substituir pelo coeficiente b aqui dessa equação, que no caso é 2, mais ou menos se repete. Raiz quadrada de delta, a gente vai substituir aqui por 1024, que é o valor que a gente encontrou para o delta, tá bom? Sobre 2 vezes a. O a gente vê aqui na nossa equação, ó, que o a vale quanto? É que vem acompanhado do x ao quadrado. No caso aqui, como não aparece ninguém, a gente sabe que é 1. Então vai ficar aqui 2 vezes 1, como vocês podem ver aqui, ó. Tá bom? Então já substituir, ó, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 1024, dividido por 2 vezes 1, tá bom? Que representava o a, no caso aqui do 1. Beleza? Então, B substituir aqui por 2, mais ou menos, repetir, delta por 1024 e o A por 1, como eu já havia falado antecipado. Continuando, pessoal, vamos agora resolver isso aqui, né? Ó, o menos 2 vai se repetir, mais ou menos se repete. O que é que a gente vai resolver aqui? Raiz quadrada de 1024 e também a multiplicação de 2 vezes 1. Então, vamos lá? Vai ser igual, ó, menos 2 se repetiu, tá aqui, mais ou menos se repetiu novamente. Raiz quadrada de 1024 é igual a 32 e 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Beleza, galera? A partir daqui, a gente vai calcular o valor do nosso x', tá certo? E o valor do nosso x duas linhas. Beleza? X', como eu sempre gosto de falar, eu peguei aqui o positivo, ó, no mais ou menos aqui no sinal do centro, eu peguei o positivo para o x1 e o negativo para o x2. O restante é a mesma coisa, se repete, tá bom? Então vamos lá, continuando. Só para fechar para vocês, x' e x duas linhas para ficar mais organizado. Vamos iniciar aqui pelo x', tá bom? X', na verdade. Vamos lá, ó. Tenho aqui menos 2 e mais 32. Menos 2 e mais 32. Ó, vamos imaginar o seguinte, que você tem 32 positivo e tira 2 negativos. Você vai ficar com o que de saldo? Você tem 32 positivo, tira 2 negativo. Vai ficar o que, professor? Ah, professor, vai ficar 30 positivo. Muito bem. 30 sobre quem? 30 sobre 2, que é aqui o denominadorzinho, digamos assim, né? Continuando, vamos logo resolver aqui, ó, 30 dividido por 2, 30 dividido por 2, 30 dividido por 2, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 15, beleza? Vamos agora para o x de duas linhas. Vamos lá, ó, x, duas linhas é igual menos 2 e menos 32. Toda vez que aparecer sinais iguais, como menos e menos aqui, ó, vocês vão repetir o sinal e somar os números, beleza? Então, ó, repete o sinal de menos e soma. 2 mais 32 vai ser igual a 34. No caso, menos 34, vamos colocar aqui, dividido por 2, como vocês também já podem ver. Beleza? Então, para resolver, o nosso x de duas linhas vai ser igual ao resultado dessa divisão. Menos 34 dividido por 2. Ó. Menos do 34 dividido pelo mais do 2, o que é que vai acontecer? Ó? Menos dividido por mais, menos. Então, o resultado vai ser negativo. E 34 dividido por 2 vai ser igual a exatamente 17. Então, o nosso x de duas linhas aqui vai ser igual a menos 17. Beleza, galerinha? Então, é isso. Então, fechamos aqui essa parte do cálculo, né? Essa parte do x de duas linhas, a gente vai desprezar ela, tá certo? A gente vai desprezar, digamos assim. Por quê, professor? Porque ele é negativo, tá bom? Então, o x de duas linhas aqui, eu vou até passar um x aqui. Como o resultado foi negativo, a gente vai deixar desprezar ele, desconsiderar, digamos assim. E a gente vai tomar só o resultado do nosso x' aqui, nosso x', que ele foi positivo, que no caso vale 15. Por que isso, professor? Porque aqui a gente está nos dando com medida de comprimento, no caso, metros, tá bom? E aí não vai ter uma medida, por exemplo, assim, o tamanho daquela casa ali, do compartimento daquela casa, o tamanho daquela parte de um terreno, daquela dimensão de um terreno vai ser negativo. Por exemplo, vai ser menos 17 metros, vai ser menos 16 metros? Não. Vai ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, certo? Não pode ser negativo quando se trata aqui, no caso de medida de comprimento, metros, centímetros, quilômetros, beleza? Então a gente vai considerar só o x' aqui, no caso ele vale 15 metros, beleza, galera? Vamos continuando aqui para a gente resolver a questão.
Continuando, pessoal, só para a gente aqui responder a nossa questão, atribuindo os valores aqui do terreno que essa casa se localiza, beleza? Então o X aqui, ó, a gente descobriu que vale quanto o X? O X vale 15, né? Então o X aqui, à frente, né, digamos assim, dessa casa, aqui à frente dela, né, desse terreno, vale 15 metros, beleza? E aqui, só a título de curiosidade, X mais 2, né? Se X vale 15, então vai ficar 15 mais 2, 15 mais 2 vai ser igual a 17. Respondendo aqui a nossa questão, a quantidade de metros colocada na frente da casa é de quanto, pessoal? É de 15 metros. Ó, tá aqui a casa, só a frente dela. Ó. A frente dela que vale X, vale quanto? Vale 15 metros. A alternativa correta seria a alternativa A, beleza? Então a quantidade de grade, né, em metros colocada na frente dessa casa vai ser 15 metros de grade. Beleza, galera? Então é isso. Pessoal, finalizamos aqui a videoaula de correção dessa atividade envolvendo principalmente situações, problemas sobre a equação do segundo grau, né? O que tornou ainda um pouco mais complexo o conteúdo para vocês, porque é bem mais, digamos assim, complicado vocês resolverem situações, problemas, você tem que ler, interpretar para, digamos assim, tirar dali a equação para depois resolvê-la, do que simplesmente você ter logo a equação e resolver. Não é isso? Mas fiquem cientes que vocês serão cobrados dessa forma, né, através de situações, problemas, que vocês irão extrair dela essas equações de segundo grau para que vocês possam determinar seja a medida no terreno ou a quantidade de máquinas, como foi na primeira questão. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Valeu!